Olá, meus amigos, boa tarde, boa noite. Boa tarde, se você vai me ouvir nesta linda tarde do dia 23/4 de 2023. E boa noite, se você me assistir de noite. Obrigado por assistir o meu vídeo. Dá um joinha, dá um like. E hoje eu vou falar de um assunto que ninguém gosta, que os crentes odeiam, porque não tem explicação. Tentam explicar, mas não conseguem. Agora eu vou falar do assunto. Na introdução, eu mostrei aqui um vídeo de um africano com 2 metros de altura, com um porte físico invejável, que o cara já é novidade em qualquer país que ele for. Agora você imagina ele na Ásia, aonde as pessoas normalmente são bem menores, principalmente onde ele está, na Tailândia. Olha aqui. E a pergunta é: de onde veio o homem negro? Quem fez o homem negro? Foi Deus? E essa é a pergunta. Se você sabe, responde aqui embaixo. Eu quero ouvir sua resposta. Mas bora lá. Tá aí. E a pergunta é: da onde veio o homem negro? Quem criou o homem negro? Foi Deus ou foi o diabo? Deus criou o homem branco e o adversário de Deus criou o homem negro. É uma pergunta, não é uma afirmação. A Bíblia, diversas passagens bíblicas, conta a história de pessoas brancas e contam também pessoas negras como Etiópia, Níger, que estão mencionados lá na Bíblia, onde as pessoas eram negras. Mas a pergunta que eu quero falar é: da onde é que veio o homem negro? Já que as pessoas dizem que Deus criou no princípio Adão e Eva, e os dois seriam brancos. Se Deus criou Adão e Eva e os dois são brancos, da onde é que surgiu o negro? E da onde é que surgiu o chinês, o asiático, já que são pessoas geneticamente diferentes, esses três? Da onde é? Você consegue me responder? Eu consigo mostrar passagem bíblica na Bíblia para você de cidades que os homens eram negros. Eu consigo mostrar cidades para você em que os homens eram brancos. Mas se Deus criou o homem branco e uma mulher branca, como eles conseguiram ter um filho negro? Eu acho que geneticamente falando, isso é impossível. Eu não sou médico. Mas então a criação de Deus foi: Deus criou o homem Adão negro. O primeiro homem era negro. A mulher, a Eva, era branca. Aí é possível nascer filhos brancos e filhos negros. Desse jeito é possível. A verdade é que os judeus sempre dizem que Sem, Cão e Jafé iriam representar as 3 raças existentes no mundo. Tudo bem, eu concordo. Sem, Cão e Jafé iriam representar, seriam 3 filhos brancos de Noé, vai vendo,
3 filhos brancos de Noé que iam representar as 3 raças existentes: a raça branca, a preta e a amarela. É bonitinho isso. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Mas então me diz, da onde é que veio o preto? Eu já vi irmãos falando, eu já vi irmãos dizendo que foi aquela fome relatada no livro, se não me engano, de Jeremias, que diz assim, que os israelitas, os seus corpos enegreceram por causa da fome. Ah, tá, então tá bom. Quer dizer que a fome deixa o cara com a pele preta? Ela pode até escurecer a pele quando a pessoa é muito branca, a fome, ela escurece a pele, mas ela não muda o DNA, ela não muda cabelo, ela não muda nada. Mas realmente ela escurece a pele quando a fome é pesada. E era isso que a Bíblia estava dizendo. Não que começou uma nova raça, um novo povo, uma nova existência. Embora mente, geneticamente falando, a respeito de glóbulos brancos, negros e judeu são exatamente parecidos. Os europeus não são parecidos quando eu digo em glóbulos brancos. Pode perguntar para qualquer médico. Ou seja, os negros e os judeus são mais suscetíveis a certa doença do que os europeus. Entendeu? Mas isso não responde. Da onde é que veio a cor negra? O homem negro. Então Deus fez o homem, Adão, preto, a mulher branca, e aí, dali, a junção, e nasceu todos os outros. Pulando todo esse assunto do homem branco ou negro, vamos lá para a Arca de Noé. Foram 8 pessoas que sobreviveram naquela arca. Um dos netos de Noé era chamado de cara preta. Como assim? Nós sabemos que os fenícios se intitulavam cara preta, mas todos nós sabemos, através de pinturas, através de achados, que eles não eram os negros, mas eles eram chamados de cara preta. Mas também a Etiópia, a terra de Cuxi, queria dizer cara preta. Então, se o bendito Noé, lá na Bíblia, ele tinha um neto preto e só havia 8 pessoas naquela arca, então, querendo vocês ou não, o Adão ou a Eva era negra. Porque senão, jamais ia ter uma pessoa negra ali. O interessante é que estão falando exatamente do neto de Noé. Mas, para o cara ter um neto preto, ele teria que ter uma esposa preta, ele teria que ter outras pessoas pretas na família, senão isso não aconteceria. Ou seria que Deus fez o homem branco e o diabo foi tentar fazer e fez o preto? É uma pergunta isso daí. Não é afirmação. E é um pouco de deboche também. Um pouco de deboche. Da onde é que veio o homem negro? Da onde é? Nós sabemos que a Etiópia, o Níger, nós sabemos que lá no Egito existe batalhas relatando os egípcios lutando com negros, lutando com pessoas asiáticas. Tá lá na arca do Tutankhamon, tá lá as batalhas contra asiáticos, contra negros, tá lá. E contra o povo das águas. Quem seria esse povo das águas? Tá lá.
Vê lá na arca do rei Tut. Olha aí, entra no YouTube, vê lá para você ver. Tá lá. Então, as pessoas existiram. Mas quem criou? Por que essa polêmica? Esse vídeo eu só estou fazendo para botar um alerta nas vossas cabeças. Eu bem sei o que está escrito na Bíblia a respeito de brancos e de negro. Eu bem sei as cidades colonizadas por negro, por branco. Eu bem sei. Mas isso não explica a origem do homem negro. Da onde é que ele veio. Eu tenho uma teoria, mas é uma teoria, já que as coisas de Deus sempre foram por representação, então o negro, adivinha, sempre representa o pecado, o que há de ruim. O branco sempre representa a pureza e o que há do bom. Mas tem o vermelho, que nesse sentido representa os dois. Ora é bom e ela é ruim, e ora é ruim. Como o Adão iria representar o pecado, ele era negro. Como a Eva iria representar a igreja, então era branca. Aí vamos partir, aí todos dizem que aquele filho, que os filhos de Adão é o Abel e o Caim, diz que aquele que matou Abel era negro. Vai vendo, tudo sobra pro negro. Aí depois ele teve outro filho que foi o Sete, branco, vai vendo. Então é sempre assim. Mas a pergunta é, você é estudioso? Então responde para mim aqui embaixo, da onde é que veio o negro? Eu estou mostrando esse vídeo ao fundo aí, para ver as pessoas admiradas pelo tamanho do cidadão, 2 metros e cacetada, em um país em que as pessoas têm 1,50 m, 1,60 m, aí o cara realmente é um fenômeno. As pessoas estão admiradas de ver o porte físico, mas na madrugada, 3 horas da manhã, se você vira uma esquina, não tem ninguém na rua, você dá de frente com um sujeito com esse porte, qual seria a sua reação? Eu vi aqui mesmo no YouTube e nessas redes tique-tique aí, eu vi um sujeito fazendo um vídeo assim, de uma mulher indo na rua de madrugada, ele filmando, e ele falou: não é porque eu sou negro, não é, eu sei que vão falar, ele disse assim mesmo, eu sei que vão falar, mas eu duvido que esse cara desse de frente, como ele mostrou a hora lá, 2 horas da manhã, na esquina, ele veio de cá, ela veio de lá e deu de frente. Quando ela viu que era um homem negro, eu duvido se ela não saía correndo, mudasse de cor e empalidecesse. Eu duvido. Sabe por quê? Porque filmes de televisão, cinema, Hollywood, retratam isso, contos históricos retratam isso, sempre passam o negro como ruim. A televisão, se ela entra numa favela aqui no Brasil e vai entrevistar alguém e é para falar de pobreza, quem que você acha que eles vão entrevistar? Eles vão escolher a dedo, até escolher uma família de escurinho lá para fazer a entrevista. Quando eles querem falar de progresso, de mudança, eles escolhem um branco. É sempre assim. Se você liga a televisão, se você liga o cinema, o negro nunca é ligado a luxo. Nunca aparece um negro com aquele charutão cubano, naquele carro de primeira ou aquela mesa farta. Toda vez que mostra um negro, é miséria, é ladrão ou é trabalhando de empregado. E isso tem a ver com as escrituras sagradas. Porque os povos asiáticos, todos eles, nenhum eram racista na questão dos negros. Muito pelo contrário, admiravam o negro como esse aí. Mas aí veio a religião e introduziu o racismo na cabeça deles. Todos nós sabemos que teve negro samurai,
que o japonês ficou admirado de ver o homem negro. Mas os portugueses que levaram o negro até lá, adivinhem só. Adivinhem só. Por isso que eu disse que a conversa é pesada. Por isso que eu disse que é o papo que ninguém gosta de falar. Por isso que eu disse que esse vídeo aqui não vai ter alcance nenhum, porque todos fogem desse assunto. Ninguém quer falar. Não interessa para ninguém esse assunto. Mas se você olhar na rua, nas lojas, no shopping, vai lá no show, desafio você agora. Vai lá no shopping da tua cidade e conta nas lojas ali, nas boutiques de luxo, quantos negros vai estar trabalhando. Aí você vai ver se existe racismo ou se não existe. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová. E hoje eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Lembrando que a Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback, o melhor das músicas dos anos 60, 70, 80, mas também eu toco um pouquinho da música cristã. Porque para mim, música cristã, para mim, não é louvor. Porque para mim, louvor é aquilo que eu canto para Deus. E eu não ganho um centavo, nem aplausos e nem abraço. Se eu ganho, então essa música é para me alegrar. E não Deus. Fiquem com Deus. Se é que vocês, ou até mesmo eu, sou de Deus.